galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de zoologia. Nós estamos no grupo dos vertebrados. Já estudamos o grupo dos peixes, o grupo dos anfíbios e hoje vamos estudar especificamente um grupo que dá muita crise dentro da filogenia e tem muito pano para manga aqui, galera. É o grupo dos répteis. Mas qual grupo dentro dos vertebrados não dá pano para manga, né? Ainda existem muitas lacunas quanto à filogenia deste grupo. Mas vamos lá, vamos ao estudo do filo completo, que é o filo dos cordados. Então, galera, sem mais delongas, quem quer saber tudo sobre répteis e os principais pontos que podem desabar no Enem na tua prova, corra lá, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno, sua borracha, sua xícara de café, seu copo com água, sente em um local confortável que nós vamos aprofundar no conteúdo. Nunca esqueça, jamais esqueça de olhar lá embaixo. Tá vermelho? Então senta o dedo, se inscreva no canal, aperte no sininho, vem muita coisa boa no canal, muita novidade. Então aperte o sininho para não ficar por fora de nenhuma das novidades. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Ajude o projeto, galera. Deixe já o seu like e lembrem-se sempre, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da Amazônia brasileira, e vocês também já sabem, com grande diversidade de répteis. Agora ferrou. Galera, respira com cuidado, calma, porque o bicho vai pegar literalmente. Calma. Diferente a nossa codificação. De tempos em tempos, Steven Spielberg nos presenteia com grandes obras de artes que ficam para a história do cinema como clássicos. Na época, o Jurassic Park, esse que eu apresentei para vocês, virou febre, todo mundo queria ver os efeitos visuais, né? Mas enfim, apesar dessa fantástica obra cinematográfica, tem algumas questões que não estão de acordo com a ciência. E na época, os cientistas que estavam ali envolvidos no projeto e mesmo os amigos dele já falavam dessa questão. E ele disse que não, vamos deixar para lá, vamos ficar com a imagem antiga dos dinossauros, porque essa imagem nova talvez não chame tanta atenção do público. Porque hoje nós temos fatos contundentes, que evidências muito claras de que talvez, muito talvez, os dinossauros tenham ou tiveram penas. Isso mesmo, galera. Eles eram mais parecidos com galinhas, inclusive as galinhas hoje, as aves, são os representantes
ou seriam os parentes mais próximos dos dinossauros. Olha para uma galinha e tu vê praticamente um Tiranossauro Rex, né? E aí o Steven Spielberg disse, opa, talvez o público não fique tanto admirado com um tiranossauro, como estava lá, ou olhar para uma galinha gigante não vai chamar tanta atenção do público assim, e preferiu deixar o tiranossauro como esse que foi apresentado aí para vocês. O que não deixa de ser uma obra-prima do cinema, um clássico da história cinematográfica de Hollywood. Mas enfim, voltando para o grupo dos répteis agora, o que nós temos aqui é um grupo de uma crise gigantesca também dentro da filogenia. Mas como falei no início, qual grupo não apresenta crise dentro da filogenia do grupo do filo dos cordados no grupo dos vertebrados? Ainda existem muitas lacunas aqui, por isso nós vamos dividir a nossa aula da seguinte forma. Eu vou então pegar aqui para vocês, vou trazer primeiro as características gerais dos répteis, depois eu vou trazer os grupos, as principais ordens, e por último vou trazer ainda os aspectos evolutivos do grupo dos répteis, que chama muita atenção sobre o aspecto dos dinossauros. Beleza? Então vamos lá para as características gerais, sem mais delongas, para aprofundar no conteúdo, sempre pegando as questões primordiais para o Enem. Então vamos lá? Deixa eu pegar aqui o nosso holograma e eu vou acompanhando no computador e vocês vão acompanhando aí na nossa projeção, beleza? Então tá aí. Primeiramente, a gente tem que partir do seguinte padrão, galera. Os répteis são os primeiros a ocupar definitivamente o ambiente terrestre. Então, vamos recuperar um pouco da história. Os peixes, principalmente os sarcopterídeos, eles com nadadeiras lobadas, vão chegar até o ambiente terrestre e vão ameaçar ali sair da água. Aqueles que conseguem, então, sair da água vão ser os ancestrais de todos os tetrápodes. Os primeiros tetrápodes, os mais primitivos, foram então os anfíbios, com uma série de características que nós vimos no vídeo passado. Já deixo aqui para vocês o nosso link, corra lá também, depois assistam os vídeos sobre anfíbio e peixes, estou deixando aqui o link dos anfíbios, mas depois também você pode assistir o vídeo de peixes que eu vou deixar aqui para vocês. Então, analisando todas essas características, nós vamos verificar que as características principais, as novidades evolutivas principais no grupo dos répteis são aquelas que os ajudaram a ocupar definitivamente ou a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Então você tem que partir sempre dessa visão, sempre deste padrão. Os répteis foram os primeiros a ocupar definitivamente o ambiente terrestre e todas as suas características principais como novidade evolutiva partem deste princípio. Partindo daí, nós temos a primeira. Os répteis são animais que possuem, então, pele queratinizada, impermeável. Ou seja, isso tudo para evitar o processo de desidratação, para reter água. Uma outra característica ainda que está vinculada a este processo é que os répteis possuem uma novidade ocular. Eles possuem agora, lembra, os peixes não possuíam pálpebras. Os anfíbios já possuíam pálpebras e isso ajudava no processo de lubrificação ou hidratação do globo ocular. Os répteis possuem pálpebras e possuem ainda por cima glândulas lacrimais, coisa que não existia nos anfíbios. Ou seja, tudo isso serve então para lubrificar os olhos. E ainda por cima possui uma segunda membrana, chamada então de membrana nictitante. Essa membrana recobre os olhos, vocês talvez já tenham visto essa membrana por aí, e ela serve de proteção. Porque tu imagina, um jacaré, um crocodilo ou qualquer outro réptil parecido está ali no pântano mergulhando em águas sujas e, vez ou outra, vai precisar abrir os olhos para identificar o que está ali no ambiente submerso. Para proteger o globo ocular, ele então vai usar
a membrana nictitante. Então, ele fecha os olhos de proteção com a membrana nictitante e aí o seu globo ocular está resguardado. Galera, essa membrana ainda tem vestígio em nós. Se a gente olha aqui no cantinho dos nossos olhos, a gente pode verificar ainda que ela está lá. Ela ainda está presente, mas agora reduzida, agora atrofiada. Em aves ela ainda aparece, né? Principalmente aquelas aves de rapina, elas precisam ainda da proteção ocular da membrana nictitante, beleza? Isso é uma outra característica que ajuda no processo de ocupação definitiva do ambiente terrestre. Vamos ver outro aqui, que não poderia faltar, né? A respiração exclusivamente pulmonar. Esses caras aqui não têm, o pulmão dele já se desenvolve mais do que os anfíbios, não é tão deficitária, por isso eles não vão respirar mais pela pele, a pele dele não pode mais ser fina, porque eles têm que ocupar o ambiente terrestre. Então, uma vez que eles então transformaram, queratinizaram a sua pele, eles passaram então a ter um pulmão mais eficiente, ganharam como presente um pulmão mais eficiente, ou seja, uma respiração pulmonar exclusiva e eficiente, beleza? Esses animais ainda são ectotérmicos e epsilotérmicos. O que é isso? Ectotérmicos é que eles não conseguem ainda regular sua própria temperatura. Então, eles precisam da temperatura do meio ambiente para regular sua temperatura corpórea. De forma que, quando está cedo, eles estão com o corpo mais frio. E aí, ao longo do dia que vai passando, o sol vai esquentando, eles vão ficando ali, eles gostam de ficar em cima da pedra, ou na praia, ou coisa parecida, e aí eles vão esquentando o corpo com a temperatura solar, a temperatura ambiente. Por isso, eles são ectotérmicos. Agora, existe uma outra questão aqui, eles são também psilotérmicos. O que é isso, professor? É que o seu metabolismo permite que eles diminuam e aumente a sua temperatura corpórea, que não acontece, por exemplo, com outros animais. Eles não conseguem diminuir tanto a temperatura ou aumentar tanto a temperatura, beleza? O metabolismo dos répteis permite isso. Então, por isso, eles são psilotérmicos e ectotérmicos, tá certo? Uma outra característica ainda que permitiu a ocupação do ambiente terrestre é que esses animais têm a sua excreção à base de ácido úrico, ou seja, uma estrutura que permite acumular água, reter água, ou melhor, economizar água no processo da excreção, tá certo? Então, elimina a excreta por ácido úrico e acumula, ou melhor, economiza água por retenção a partir para que o animal não se desidrate. Um último ponto ainda, esses animais possuem da reprodução a fecundação interna, o desenvolvimento é direto, não tem a fase larval, e algumas espécies são ovíparas, põem ovos, e outras são ovovivíparas. Nós já trabalhamos isso, apesar de pôr ovos, esses ovos ficam dentro do corpo da fêmea. E, por último, dentro desse aspecto da reprodução, característica mais fantástica dos répteis e aquela que é mais cobrada nos vestibulares e pode cair no Enem absolutamente. Esses indivíduos possuem o ovo amniótico. O que é isso, professor? Lembra que os anfíbios precisavam da água para a reprodução? Lembram que eles estavam dependentes da água porque o ovo possuía casca muito fina e poderia desidratar fora de um ambiente úmido? Os répteis resolveram isso. Criaram o ovo de casca dura e levaram a água dentro do ovo numa estrutura parecida com o nosso saco amniótico. Ou melhor, seria aqui o ancestral do nosso saco amniótico no processo dos anexos embrionários. Ele retém a água dentro do ovo e permitiu com que os répteis se afastassem dos corpos hídricos, levando a água dentro dessa estrutura extremamente complexa que é o ovo de casca dura. Porque além do saco amniótico, eles possuem ainda o saco vitelínico que guarda nutriente para o embrião, água para o embrião e possui ainda uma outra estrutura que permite com que o embrião possa excretar e guardar a excreta lá dentro, não intoxicando
o pequeno réptilzinho que vai estar ali dentro sendo gerado. Então, olha que fantástico, né, gente? Nós temos agora o ovo propriamente dito, o que resolve uma questão filosófica para nós há tempos colocada. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E aqui ainda não existiam aves, então, no processo evolutivo, quem nasce primeiro é o ovo. Depois, por aspectos evolutivos, as aves vêm depois e as galinhas aparecem também. Beleza, galera? Vamos entender agora os grupos, as principais ordens dos répteis e ver algumas características peculiares de cada uma delas. Vamos lá? Então, galera, vamos olhar agora as principais ordens. Na verdade, só são 4, então a gente mata rapidinho essas ordens aí para entrar nos aspectos evolutivos dos répteis. Então, veja bem, galera, nós temos aqui como ordens, a primeira é a dos quelônios, ou a ordem quelônia, que são das tartarugas, tracajás e jabutis. Eu estou escolhendo essas 3 aqui como representante, porque as tartarugas são marinhas, as tracajás são de água doce e os jabutis são exclusivamente terrestres. Então, nós temos representantes aqui em todos os ambientes, só faltava ter um aéreo que pudesse voar. Mas aí só lá no Mario, né, galera? Infelizmente, nós não temos uma tracajá voadora. Mas, sem tracajá voadora, vamos então verificar qual é as características principais do grupo dos quelônios, ou da ordem quelônia. Então, aqui nós temos o casco, é a principal característica, mas nós chamamos então de carapaça. Essa carapaça então é a coluna vertebral que se desenvolveu, que aumentou de tamanho e soldou, fixou as costelas uma na outra, formando então essa estrutura da carapaça, que é a parte superior ou a parte dorsal do réptil. A parte ventral nós chamamos então de plastão. O que seria ele? Também é este osso externo que aumentou de tamanho, soldou as costelas e formou também o plastão e a carapaça, formando o casco da tartaruga, tracajá, jabuti e assim sucessivamente, beleza? Nós temos ainda o grupo dos esquamatas, que são os indivíduos pertencentes a esta ordem. São as cobras e os lagartos. Aqui com uma pequena diferenciação. Lembrem-se sempre que, biologicamente falando, é errado tratar tudo como cobra. As cobras são somente as najas. Essas são cobras de fato. As outras todas são chamadas então de serpentes. Então nós temos aqui as serpentes, tratando de forma bem clássica agora, e os lagartos. Todos esses 2 grupos, eles são indivíduos que possuem escamas que recobrem o corpo. Por isso, então, eles estão classificados dentro desta ordem chamada, então, esquamata. Nós temos ainda a ordem dos crocodilianos, que estão aqui os jacarés e os crocodilos, obviamente. Com uma diferença entre eles. Os jacarés têm um focinho muito mais afinado, né, formando quase que um cone, um triângulo, e o crocodilo muito mais retilíneo. Uma outra característica ainda que o difere, esses 2 indivíduos, é que os crocodilos eles têm os dentes para cima e para baixo, e os jacarés só têm os dentes que ficam para fora da boca, para baixo. Essa é uma característica que diferencia esses 2 indivíduos. Mas os 2 estão ali classificados dentro desta ordem chamada então de crocodilianos. E por último nós temos o grupo dos ricocefálias, a ordem ricocefália, que estão classificadas aqui as tuataras. Quem são esses indivíduos? Estão lá exclusivamente na Nova Zelândia e parecem com iguanas, tá? É um grupo muito pequeno, quase não aparece em provas em vestibulares, mas estou deixando aí também os representantes dos ricocefálios para que vocês saibam então que tem 4 ordens presentes no grupo dos répteis. E agora, vendo um pouco do aspecto evolutivo, vamos avançar no conteúdo. Então, galera, chegamos à magnífica história evolutiva dos répteis. A
partir de estudos na filogenética, um ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos e a sua organização ao longo da sua história evolutiva, a partir de anatomia comparada entre os grupos, mas também da genética molecular, um dos fatores mais importantes da filogenia. Este ramo da biologia procura organizar os seres vivos em grandes grupos taxonômicos chamados então de clados. Estes clados partem de um outro ramo também da biologia chamada cladística. Eu procurei organizar a partir dos estudos, obviamente, que já existem de répteis, um clado aqui interativo para vocês que deu muito trabalho, mas acredito também que ficou muito bom. Então, espero que vocês gostem, porque também a história evolutiva dos répteis é toda pincelada de fatores que, se não fossem científicos, pareceria mitológico, pelos grandes répteis chamados dinossauros. Então, para a gente compreender essa história evolutiva definitivamente, vamos entender quem eram os primeiros cordados, os primeiros vertebrados que conseguiram alcançar o ambiente terrestre. Nós já vimos isso, obviamente, lá no vídeo de peixes, foram os sarcopterídeos. Eles, por várias características, mas também pela característica da respiração pulmonar, já conseguiam respirar fora d'água, e também pela estrutura lobada de sua nadadeira, deram origem aos primeiros tetrápodes. Esses tetrápodes, os primeiros, assim como ainda existem hoje, são os anfíbios. Os anfíbios têm uma característica que eles conseguem sobreviver na água uma parte da sua vida e na terra. Mas quando alcançam o ambiente terrestre, ainda tem uma forte dependência da água. E uma das maiores dependências está vinculada ao seu formato reprodutivo. Esses anfíbios, os primeiros tetrápodes a alcançar o ambiente terrestre, eles deram origem aos répteis. Estes sim alcançaram e conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, porque tiveram várias invenções fisiológicas e metabólicas, bem como anatômicas, como nós já vimos aqui. Essas invenções partem desde a pele queratinizada, a independência pulmonar, mas também a magnífica invenção que criou uma independência definitiva dos grandes corpos hídricos quando se refere à reprodução, que foi a invenção da máquina complexa reprodutiva chamada ovo de casca dura. Agora, esses animais carregavam a água dentro dos ovos e podiam se afastar dos grandes corpos hídricos. Estes primeiros répteis se dividiram em 3 grandes grupos: os anapsídeos, os diapsídeos e os sinapsídeos. Aqui nós temos uma divisão na história evolutiva desses indivíduos que obviamente vão dar origem a grupos diferentes. Partindo dos anapsídeos, esses répteis não existem mais. Eles foram extintos. Nós só temos o registro dele agora no registro fóssil. Mas esses indivíduos são assim caracterizados porque não tinham nenhuma abertura na caixa craniana, a não ser, obviamente, a abertura dos órgãos sensoriais, como o globo ocular, as narinas e a própria boca. Um outro grupo de répteis possuía então uma abertura na caixa craniana e são os sinapsídeos, estão aqui localizados na nossa estrutura cladística. Esses indivíduos então deram origem, eles não são mais répteis, a partir de um processo evolutivo deu origem aos mamíferos, inclusive nós. Nós temos uma abertura sináptica aqui na nossa caixa craniana. Em qual local, professor? Aqui próximo da nossa maxila tem uma abertura sináptica bem aqui, que nós conservamos até hoje. Mas um grupo desenvolveu 2 aberturas sinápticas que passaram a ser chamados então de diapsídeos. Este grupo vai ser o ancestral definitivo de todos os répteis que nós temos hoje. Um primeiro grupo já deriva daqui, é o Lepidosauria. Este grupo abriga os lagartos e o tuatara. O tuatara, nós vimos, é uma espécie que hoje está restrita ao norte da Nova Zelândia, extremamente protegido, está lá e conserva características muito primitivas desse grupo. Mas nós temos também aqui os lagartos.
Só os lagartos, professor? Não, nós temos duas ordens aqui, né? O tuatara, a ordem do tuatara, Rhicocephalia, e nós temos também a ordem dos lagartos, que são Squamata, aqueles que têm um corpo recoberto por escamas. Mas dentro deste grupo estão também as serpentes. Mas lembrem-se, as serpentes não passam de lagartos sem pernas, basicamente é isso. Sério, professor? Se você pegar, inclusive procure lá na internet depois, tem grupos ainda hoje de lagartos, espécies de lagartos, que têm as pernas muito curtinhas e o corpo muito comprido, parece serpentes com as perninhas pequenas. Então, este grupo de lagartos já é como se fosse ali uma estrutura intermediária para as serpentes. Impressionante isso, mas é o fato da história evolutiva dos répteis que é fantástica, já disse para vocês. Então, este grupo se separou ali logo no início, dando origem ao grupo dos lepidosauros, que existem até hoje, lagartos, serpentes, mas também os tuataras. E tem um outro grupo que se separou aqui, chamado de Arcosauria mofa. Olha só o que eu estou falando. Arco vem de antigo, né? Da arqueologia, arqueobactérias. Toda vez que eu coloco essa palavra arco aqui na frente, significa antigo. Então, os Arcosauria mofa significa que são os sáurios mais antigos. Eu coloquei, toda vez que a gente coloca também essa palavra no final, mofa, nós estamos caracterizando um grupo maior. Então, tem um grupo maior aqui, porque nós vamos ver lá na frente que tem uma diferenciação específica de um grupo que é muito difícil de caracterizar, mas que hoje nós já temos pistas muito contundentes da sua organização e do seu aspecto evolutivo. O Arcosauria mofa foi evoluindo e a partir daí se dividiu em dois grandes grupos, que é o grupo das tartarugas. Este grupo que eu acabei de falar é muito difícil de caracterizar, mas em outro vídeo a gente pode caracterizar melhor este grupo aqui. Já tem algumas pistas, algumas evidências muito contundentes da sua organização e da sua história evolutiva. Então aparece aqui o grupo das tartarugas, mas também das tracajás, do jabuti, nós vimos isso também lá no início, que é a ordem Chelonia. E nós temos um outro grupo que deriva dos Arcosauria mofa, que agora sim são os arcossáurios, ou seja, aqueles definitivamente, os verdadeiros arcossáurios. Este grupo dos arcossáurios, não podia parar aí, vai também se dividir ao longo da história evolutiva. Vai dar origem aqui a dois grandes grupos, que são eles, o grupo dos crocodílios, que existem até hoje. Na verdade, os crocodílios são um sobrevivente deste grupo, que são os Pseudossuchia, tá? É um grupo que vai dar origem a vários outros, é muito diverso aqui, mas vários foram extintos e os crocodílios sobreviveram lá no final. E um outro grupo chamado Ornitódia. Aqui, este grupo é muito interessante, porque ele vai dar origem, inicialmente, depois de um processo evolutivo, aos pterossauros. Galera, tem muita gente que acha que os pterossauros são dinossauros. Primeiro pelo nome, pterossauro. Depois, pela aparência, ele parece muito com dinossauro. E depois pela cultura pop, ou mesmo a nossa cultura, de colocar ele junto sempre com dinossauros. Mas não é. Ele tem várias características diversas que não podem ser agrupadas junto com um dinossauro. Eles têm diferença no encaixe dos membros superiores com o tronco. Ele tem diferença na pisada, porque os dinossauros sempre pisavam ali na ponta dos dedos e nunca com o metatarso. Eles têm diferença em ossos da pelve, ele tem diferença na estrutura muscular do peito, na forma do voo, ele tem diferenças em várias estruturas anatômicas que o deixam separados aqui em um grupo específico, que é o grupo dos pterossauros. Mas os pterossauros não são a fonte do nosso estudo aqui, então nós vamos separar e em um outro vídeo também a gente pode abordar sobre ele e a sua história evolutiva. Um outro grupo se formou a partir dessa história evolutiva, que foram então o grupo 2, olha, Dinosauromofa. Entenderam? Mofa, toda vez que aparece este nome lá no final, é um grupo mais amplo, que ainda não está restrito, ou seja, esses indivíduos aqui são um apêndice, eu não posso considerá-los ainda dinossauro, mas eles têm mais características de dinossauro do que, por exemplo, os pterossauros. Então, esses indivíduos aqui, inclusive tem um representante fóssil brasileiro que é
muito interessante, muito peculiar o nome dele, chamado de Sacisauro. Olha só. Por que, professor, logo o representante brasileiro é chamado de Sacisauro? Pela cultura brasileira? Deve ser também. Mas porque os caras que o descobriram, os paleontólogos que conseguiram achar este fóssil, curiosamente, só achavam fósseis que tinham somente a perna esquerda, ou somente a perna direita, não sei efetivamente, mas só tinham uma perna. E aí este fóssil, então, foi classificado como Sacisauro, uma criatividade gigantesca. Mas, enfim, então, os Dinosauromorphia, por um lado, nós temos os Pterossauros para outro lado, e, enfim, em um terceiro grupo, nós chegamos, então, ao grupo Dinossauria. Aqui nós temos, então, o ancestral comum de todos os dinossauros. O Dinossauria, o grupo Dinossauria, vai também se dividir em três na história evolutiva, dando origem a 3 grupos de dinossauros que sobreviveram até o momento da sua extinção, ou mais, como nós vamos ver agora. Talvez existam representantes desse grupo até hoje. Talvez existam dinossauros vivendo entre nós até hoje. Sério isso, professor? Sério. Vamos lá, então? O grupo Dinossauria dará origem, então, a 3 tipos de dinossauros. Que são eles? O grupo dos terápodes. Os terápodes são os grandes dinossauros carnívoros. Os grandes e pequenos dinossauros carnívoros. Mas aqui estão também os grandes dinossauros. Como, por exemplo, o grande e magnífico Tiranossauro Rex. Esse mesmo, galera, ele está organizado aqui dentro deste grupo. Todos os carnívoros estão aqui. Mas eu vou colocar aqui a organização taxonômica, vocês estão vendo aí. E, galera, veja bem, aqui estão também as aves. Isso mesmo, as aves possivelmente vão ser da linhagem evolutiva deste grupo. Então, as aves seriam os parentes mais próximos dos dinossauros hoje? Muito provavelmente existe muita evidência para isso. Está aqui ela, organizada dentro do mesmo grupo do Tiranossauro Rex. Por isso que eu dizia para vocês, olhar para uma galinha é a mesma coisa de olhar para um Tiranossauro Rex. Isso mesmo, galera. É isso daí. Então, beleza? Nós temos o grupo dos grandes dinossauros carnívoros, os grandes e pequenos, obviamente. E no meio, nós temos, então, os saurópodes. Quem são os saurópodes? São os grandes e também pequenos, obviamente, dinossauros herbívoros. É, galera, mas aqui também tem grandes representantes na cultura pop. Nós temos aquele cara que é o maior dinossauro da história, né? Da história da vida no planeta Terra, que é aquele pescoçudo. Inclusive nós temos ali o Argentinossauro, que é o maior dinossauro já encontrado, né, no registro fóssil. Então todos esses indivíduos são herbívoros. Vou colocar também a classificação taxonômica para vocês darem uma olhada na grande diversidade do grupo Saurópode. E por último, nós temos então o grupo dos ornitisquias. Quem são os ornitisquias? São então os dinossauros que tinham bico. É isso mesmo. Lembram dos dinossauros de bico? Aqui nós temos um grande também representante chamado Triceratops. Mas não era só o Triceratops, nós temos também uma diversidade que eu estou colocando aí para vocês verificarem. Então, está aí a magnífica história evolutiva dos répteis, com todos os seus representantes fantásticos que foram extintos, infelizmente, mas também os seus representantes de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo sobre répteis é muito bom, ensinar sobre répteis é muito legal. A zoologia como um todo é muito fantástica, espero que vocês tenham gostado. Olhem lá embaixo, se tiver vermelho, já senta o dedo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. Deixe seu like, eu acho que merece um like esse vídeo, né, galera? Deixe seus comentários com dicas e sugestões também para nós. E eu sabia, falei para vocês. Existe tracajá alada, existe tracajá com asa, eu sabia que tinha.
Mas isso já é uma outra história. E até lá, vocês já sabem? Enfim, né? Falou!